É Vida e Saúde com você, chega mais, você que é mulher, que é madura, que é plena. Hoje a gente vai falar sobre menopausa e você vai descobrir aqui até alguns alimentos que você pode abusar e evitar durante esse período da vida. Mas, como é um período da vida, como eu disse aqui já, a gente tem que passar por ele, então vamos dar um jeito de fazer ficar ele melhor, tá? E fica com a gente vai te dar dicas aqui a partir de agora. Eu trago aqui uma frase de John Johnson para você que diz o seguinte: homens e mulheres são limitados não por seu lugar de nascimento, nem pela cor de sua pele, mas pelo tamanho da sua esperança. E aí eu quero que você se olhe no espelho e pense em tudo que Deus tem preparado para você, nas vitórias que você já passou pela vida, nos perrengues também que fazem a gente crescer, que fazem a gente amadurecer, e olhe para tudo isso com esperança. Doutora Kádia já está aqui, a gente vai falar sobre um período muito especial da vida da mulher, que é a menopausa. E doutora, muitas mulheres vão caminhando para a menopausa já meio que esperando alguns desses sintomas e alterações que vão sofrer. Outras parece que são pegas de surpresa. É verdade. O que é a menopausa exatamente, doutora? Então, se a gente for falar por definição, a menopausa ela é a falta de menstruação por pelo menos um ano. Então, a gente faz um diagnóstico retrospectivo. Tá. Depois de um ano que a mulher ficou sem engravidar, a gente diz, tá aí, agora você entrou sem na menstruar. Desculpa, sem menstruar. Tá. Mas só que a gente acaba que observa que essas mulheres, elas apresentam esses sintomas muito antes, de parar a menstruação completamente. Alguns anos antes, elas já começam a ter aqueles fogachos, irritabilidade, insônia. Isso a gente chama de climatério. Ah, entendi. Que é o período da perimenopausa no qual ela vai apresentar todas essa exuberância de sintomas. E é muito comum que ela não tenha uma menstruação regular nessa fase, né? Então, às vezes, vem para ela num mês e aí, às vezes, ela fica alguns meses sem menstruar, né? Dá uma irregularidade aí. Isso, é uma das características de que a menstruação está perto de acabar. A menstruação fica mais espaçada, fica meses sem vir, e aí quando vem bastante, um fluxo menstrual mais intenso, Então fica uma bagunça realmente porque os hormônios estão começando a cair e eles ficam meio bagunçados também no nosso organismo, Então acaba afetando toda essa parte menstrual. A menstrual e toda a vida da mulher, né? Doutor César vai falar no próximo bloco sobre como o emocional da mulher fica durante essa fase. Completamente alterado. Doutora, agora é o seguinte, a gente vai ter que passar pela fase. E é bom a gente se preparar com informações para saber o que é esperado. A partir de que idade é comum a gente começar a já perceber que a menopausa está chegando? Então, a menopausa ela pode se iniciar a partir dos 40 anos. Normalmente, a média é entre os 48 e 52 anos, mas a mulher pode menstruar até os 55, 56 anos. Tá? A partir dos 40, 45, ela já começa a diminuir o estrogênio, que é esse hormônio sexual feminino, que dá a fertilidade. Então, esse estrogênio diminuindo, ela já vai ter mais TPM, ela já vai ter mais dor de cabeça, mais insônia, mais irritabilidade, Então, já começa a ter aqueles sintomas, até os vasomotores também, que é o calor, o fogacho, E é interessante que mesmo mulheres que se cuidaram a vida inteira vão ter alguns desses sintomas, talvez não todos, mas uma mulher que teve uma alimentação equilibrada da vida toda e se cuidou de diversas maneiras, ela pode ter, porque o corpo vai ter que se readaptar com a nova produção hormonal, ou a falta da produção. Isso, a gente estima que cerca de 80% das mulheres vão apresentar esses sintomas da menopausa. Mas lógico que a mulher que pratica muita atividade física, essas mulheres vão, mesmo que elas sejam programadas a ter esses sintomas vão ser mais leves. Ou seja, vale a pena você se cuidar, fazer atividade física, alimentação, sono correto, enfim, todo o beabá que você já sabe aqui do Vida e Saúde, Agora é o seguinte, doutora, existem exames para diagnosticar? Como é que eu sei se eu já estou na menopausa ou se eu não estou? Se eu, de repente, tive uma vida inteira de ciclo bagunçado. E aí? Sim. E às vezes até mulheres que já tiraram o útero, Porque só o fato de tirar o útero não quer dizer que você está na menopausa. Olha! Você continua produzindo os hormônios, É difícil às vezes, mas eu não estou menstruando, eu estou na menopausa ou não, A gente pode fazer a dosagem dos hormônios. O principal hormônio que a gente dosa é o FSH.
que é um hormônio que vai agir lá no ovário e ele vai dizer para a gente se esse ovário está produzindo já hormônios ou não, ou se já diminuiu essa produção. Além desse exame, que outros exames podem indicar que a mulher está caminhando para a menopausa? E a menopausa significa que o corpo está baixando produções, diminuindo, envelhecendo, em outras palavras. Isso mesmo. É o processo de envelhecimento, né? A partir do momento que ela cai esse estrogênio, a gente fala que o envelhecimento acelera, né? Um exame que é importante também é o ultrassom transvaginal. Ele também observa a diminuição dos ovários, a diminuição do útero. E o próprio exame ginecológico, né? O médico já vai observar que já vai diminuir um pouco a lubrificação da mulher, né? Vai estar mais escassa, aquela secreção vaginal. Tá. Os órgãos vão ficar mais atrofiados. Então, tudo isso são sintomas. Agora, doutora, com a menopausa aí chegando, e às vezes no climatério, vou trazer mais para essa fase, né? Antes da menopausa, é possível que a mulher ainda engravide, mesmo com um ciclo menstrual tão irregular? É possível. Ela não deve se descuidar, porque por mais que a chance seja muito baixa, uma hora ou outra ela pode liberar um óvulo ali e engravidar. Então tem que ter cuidado sim, mesmo na menopausa. Tá. Seguinte, a gente quer saber o que essa mulher precisa fazer ou deixar de fazer. Vamos caminhando para cá, doutora? Porque às vezes ela levou a vida inteira de um jeito e aí agora as ondas de calores estão atrapalhando a vida dela, a irritabilidade subiu, algumas mulheres demonstram comportamentos assim de pânico, de ansiedade exacerbado. Depressão também. Depressão justamente nessa fase. Sim. Então ela vai ter que mexer um pouco com a rotina dela. Vai. E além de todos esses sintomas, o fato dela entrar na menopausa aumenta o risco cardiovascular dela também. Olha aí. O risco de infarto, o risco de AVC, acidente vascular cerebral, derrame, né? Então, tudo isso aumenta. Então, para isso, ela realmente tem que ter uma alimentação mais equilibrada, com alimentos mais naturais, evitando os alimentos industrializados, porque aumenta a quantidade de gordura, né? Entope mais os vasos sanguíneos, aumenta o colesterol. Aliás, você tocou num ponto interessante, porque parece que nessa fase também a mulher tem uma tendência maior para engordar. Não sei se tem a ver com essa produção de hormônio, mas ela se sente mais inchada. É a fase que normalmente aquela mãe, aquela avó que foi sempre esbelta, começa a acumular uma gordura mais aqui. Isso mesmo. Ai, que terrível, gente. Essa queda do estrogênio vai diminuir esse metabolismo da mulher. E aí ela vai realmente acumular mais aquela gordura ruim, né? Que é aquela gordura abdominal. Ou seja, ela vai ter que investir muito mais nisso aqui para poder se manter saudável. E a gente não está falando só de estética, mas estética é importante também, porque como ela sofre tantas alterações, o fato de estar realmente fechando a madre ali, né? A autoestima precisa estar lá em cima, né, doutora? Precisa, né? Nesse momento, né, como você falou, as alterações emocionais, né, a própria depressão. Então, é muito importante que a mulher se cuide para que a autoestima dela melhore, faça uma atividade física, frequente grupos, né? Ou seja, igreja, ou seja, algum grupo de comunidade, para que ela não fique isolada, para que não deixe essa depressão, né, pegar se instalar de verdade. Instalar de verdade. Doutora, você falou de alimentos industrializados que a gente precisa evitar, especialmente nessa fase também. E existem alimentos que a gente pode incluir na nossa dieta que vão ajudar a gente a atravessar essa onda de mudanças com uma disposição melhor? Sim, com certeza, né? Como você colocou aqui, né? Existem as oleaginosas, né? Que são ricas em ômega 3, tem propriedades anti-inflamatórias, né? Justamente para proteger ali aquele risco cardiovascular. Certo. Então é muito importante. A soja, né? Que já aumenta um pouco mais tem um fito-hormônio, né? Que é semelhante ao estrogênio. Então, pode realmente melhorar em algumas mulheres. Os grãos, né? O grão de bico, lentilha. Os integrais. Os integrais em si também são muito importantes nessa alimentação. A aveia para o intestino da mulher. A mulher sempre tem uma dificuldade ali na parte intestinal, né? E até para evitar o câncer de intestino, a aveia ajuda bastante também. Entendi. E tem algumas pessoas que se sentem bem assim, tomando algumas ervas, alguns chás. Não é para todo mundo que funciona, mas funciona para algumas pessoas, né, doutora? Sim, a gente tem até estudos, né, com o chá da folha de amora,
né, comprovando que realmente tem benefícios naqueles sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calores. Legal. Até o próprio extrato, para quem não tem o chá da folha, você pode até comprar o extrato na farmácia mesmo, o extrato da folha de amora, que realmente melhora bastante. Legal, olha, boa dica aqui, natural para você. Agora, será que aquela pessoa, aquela menina que menstruou mais cedo, também vai ter a menopausa mais cedo ou não tem nada a ver, doutora? Não tem uma relação. Na verdade, o fato de menstruar mais cedo não quer dizer que ela também vai ter uma menopausa mais precoce, né? Ela pode menstruar mais tarde. Bom, atividade física é indicada para essa fase? Ela pode ajudar a melhorar os sintomas, doutora? Com certeza. A atividade física, principalmente aeróbica, ela aumenta endorfinas, né? Que melhoram esse bem-estar, essa sensação de bem-estar. E além do que, na menopausa, a falta do estrogênio aumenta o risco de osteoporose. Então, a mulher que faz atividade física, ela vai reduzir esse risco. Mas ela pode ter mais risco de osteoporose pela falta do estrogênio ou porque o cálcio também começa a cair, doutora? Ou tá tudo junto? Na verdade, está tudo junto. O estrogênio, ele ajuda a colocar aquele cálcio dentro do osso, né? E ela, sem o estrogênio, ela não vai colocar o cálcio mais dentro do osso. Então, às vezes, precisa até utilizar algumas medicações para poder prevenir essa osteoporose, se ela já tiver um quadro de osteopenia, que já é uma diminuição do cálcio no osso. Entendi. Tá? E a atividade física é super importante, principalmente musculação, pilates, atividade física de impacto. Então, já tem estudos comprovando que realmente melhoram essa absorção óssea do cálcio. Entendi. Quero saber o seguinte, além dos clássicos, das clássicas alterações como fogacho, como alteração de humor, algumas mulheres relatam também que sentem que a umidade da pele, da vagina muda. É normal isso, doutora? É comum, né? É um dos sintomas, os sinais da menopausa, realmente. Tanto a pele, o cabelo fica mais fino, pode cair mais, a pele fica mais enrugada, o turgor diminui, a lubrificação vaginal fica muito escassa, às vezes pode ter dificuldade para ter a relação sexual, porque na penetração você vai sentir dor. Às vezes. Isso. E a libido também pode ser alterada com essa baixa de produção de hormônios? Com certeza. Na menopausa é uma das queixas das mulheres, né? A diminuição da libido. Tem muitas mulheres que até às vezes têm dificuldade no casamento porque elas não têm mais vontade nenhuma. Né? Olha que interessante. E aí, doutora, o que faz? O parceiro tem que estar a par da situação e conhecer. Por isso que eu falei para você, em alguns outros programas aqui, se você não é mulher, mas você precisa conhecer a mulher que você vai conviver, porque se ela vai alterar o humor, você vai ter que aguentar. Se ela não vai fazer um bolo, o bolo fez a vida inteira, mas nessa fase parece que tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Tudo está relacionado com como é que a gente está se sentindo, né, doutora? Isso, com certeza. A libido, ela é multifatorial, né? Não é só a parte hormonal. Tem a parte do relacionamento, do carinho com o parceiro, né? Da paciência que vai ter que acontecer ali. O próprio estresse que essa mulher está passando no trabalho, né? Então, ela tem que ver todos esses fatores, né? E a parte hormonal, lógico, ela tem que relatar para o seu ginecologista que realmente, olha, minha libido diminuiu completamente. E aí existem tratamentos, né? Como é que é, doutora? A gente tem muito mito com relação à coisa da reposição hormonal ou dessa ajuda. E eu queria saber a sua visão sobre isso, porque a gente evoluiu em tantas coisas na ciência, né? Na tecnologia. Sim. Como é que está essa parte da reposição hormonal? Ela é indicada, não indicada? Olha, realmente, como você falou, a expectativa de vida da mulher aumentou muito. Muito. Antigamente era 40, 50 anos. Hoje em dia a gente vive 80 anos. E não é só expectativa, a mulher ela tá ativa, é só você olhar para as avós de hoje. Sim. Eu tenho em casa, por exemplo, as duas avós dos meus filhos são ativas. Elas trabalham, elas estão super vivendo normal. E diferente da minha avó era uma avó que ficava em casa, aquela avó do bolinho, do pão, todo dia, estava sempre pronta para receber os netinhos. Mudou esse perfil. Mudou completamente. Então, dessa maneira que você falou, a mulher ativa, não tem como ela ser ativa se ela está com irritabilidade, se ela está com calor, com fogacho o tempo inteiro. Isso altera muito a qualidade de vida da mulher. Então, essas mulheres que têm esses sintomas exuberantes, elas têm indicação de fazer terapia hormonal. Certo. Tá?
é lógico, a gente vai ter que ver quais são as contraindicações. Você vai avaliar o quadro todo. Avaliar, é super individualizada, né? A gente, lógico, mulheres que já tiveram antecedentes de câncer de mama pessoal ou familiar, parentes de primeiro grau, a gente vai ter que dosar mais essa terapia hormonal. Mulheres que fumam, mulheres que já tiveram histórico de trombose. Tem alguns casos que realmente não é indicada a terapia hormonal. Ok. Mas a maioria das mulheres pode fazer. Não Seguramente. precisa ter medo, seguramente, tá? Porque a gente tem que avaliar o risco-benefício. Certo. Né? Já que ela realmente está com muitos sintomas, é melhor que ela faça a terapia hormonal para que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor. Doutora, agora eu tenho visto muitas pessoas, amigas inclusive, em casa, minha mãe mudou, depois que entrou na menopausa, mudou de vida porque ingressou numa atividade física bem mais assim, uma atividade intensa, e ela diminuiu cerca de 80% dos sintomas da menopausa. Ainda não estava na menopausa, estava no climatério, né? Como é possível, doutora, sentir essa mudança com mudanças que a gente faz no dia a dia, né? Sim. Como você falou, a atividade física, às vezes, ela dispensa o tratamento hormonal. Muitas mulheres que fazem atividade física regularmente, elas melhoram tanto o bem-estar, diminuem os fogachos, que às vezes nem necessita da terapia hormonal. O humor mesmo melhora, né, com a atividade física. Melhorando a autoestima, melhora a libido, né? Então, tudo isso já influencia, né? E olha, lembrando, gente, a mulher que está passando pela menopausa, ela está passando um momento ruim da vida em alguns aspectos, mas ela é uma mulher que tem uma história maravilhosa de lutas, de vitórias, de aprendizado e tem muito para ensinar. Então, a gente não pode só levar em conta esse período difícil de adaptação, mas levar em conta o que essa mulher tem e a gente tem que ter respeito também por ela. Agora é o seguinte, eu falei de climatério e menopausa aqui, a doutora já falou aqui no começo do programa, só para relembrar, doutora, o climatério é o período da perimenopausa, são os sintomas, né? É um pouco antes, então, da menopausa. Um pouco antes da menopausa. A menopausa é realmente a parada, né? Pausa, meno é menstruação, então é a pausa na menstruação. Tá. Parou de menstruar, aí a gente considera que está na menopausa. Algumas pacientes precisam fazer uso da pílula anticoncepcional ao longo de toda a vida, seja para evitar filhos, seja para controlar algum problema de saúde, né? E eu quero saber se o uso da pílula ela pode antecipar a menopausa ou não. Não, na verdade não tem nenhuma relação. Acaba que a mulher que usa pílula, ela às vezes usa até para ficar sem menstruar, né? Às vezes a gente nem sabe está na menopausa ou não e a gente acaba tendo que suspender a pílula para poder avaliar. Para poder avaliar. As pílulas também evoluíram muito, né? Tem muita coisa que trazia risco, muitos medos que a gente tinha sobre os anticoncepcionais que mudaram hoje em dia, hoje em dia a gente tem pílulas de baixa dosagem, tem pílulas com hormônios mais naturais também. Então, tem pílulas que são mais seguras. Tá. Agora é o seguinte, você que está passando pelo olho do furacão, tá aí, não consegue controlar essa temperatura, o verãozão tá alto e você tá sofrendo e você já teve tantas outras alterações no seu corpo, você deve estar se perguntando quanto tempo mais eu vou sofrer. Tem um tempo médio aí de duração, doutora? Uma média de 5 a 10 anos. Né? Olha, muito variável também. Muito variável. Vai de mulher para mulher. A maioria na faixa dos 5 anos, pelo menos. Consegue se adaptar. Mas demora, né? 5 anos é muito tempo para ficar com esses calorões, né? Com certeza. Agora é o seguinte, a gente fez um programa inteirinho aqui só sobre prevenção, sobre exames ginecológicos. E a mulher, quando chega na menopausa, ela tem essas perdas hormonais, vai perder, sim, a capacidade de gerar, mas ela precisa continuar indo ao gineco. Por quê, doutora? Principalmente para a prevenção do câncer, né? O ginecologista, ele, além dos cânceres ginecológicos, ele ajuda também a prevenir outros tipos de câncer na mulher e até as doenças cardiovasculares, né? Porque, como a gente sabe, aumenta mais o risco nessa fase, né? Tá. Então, fazer seu exame de preventivo para prevenir o câncer de colo do útero, o ultrassom transvaginal vai avaliar o endométrio, os ovários, né? A mamografia para avaliar o câncer de mama, né? Então, vários exames para a gente prevenir vários tipos de câncer. E a periodicidade desses exames, dessa visita ao gineco, seria de quando em quando? Tem que manter anualmente. Anualmente? Anualmente, tem que fazer todos os exames anualmente. Agora, gente, existe vida durante a menopausa e pós-menopausa também. Então, você que é parceiro, você que é amigo, você que é filho de alguém que está passando por esse momento difícil, eu quero que
convidar você para ser um pouquinho empático e para levar em consideração tudo que você já recebeu dessa mulher e perdoar muitas vezes, relevar alguns comportamentos que são difíceis de serem controlados. Parece que a pessoa está fazendo de propósito, né? Mas ela, na verdade, ela está sendo regida por uma orquestra que está meio maluca ali dentro. Sim, com certeza, né? A mulher fica realmente muito irritada. Os hormônios. E às vezes não quer sair de casa, né? Às vezes quer ficar em casa justamente por isso, porque vai sentir calor, não quer pôr uma maquiagem porque vai suar, né? Então, realmente a mulher fica meio chata, né? Então, as pessoas que estão ao redor têm que ter um pouco de paciência. Mas é uma fase da vida, é natural, vai passar e a gente precisa conviver também, porque coisas importantes estão acontecendo. São os netos, são os filhos, o esposo também. Então, acho que tem que ter uma colaboração das duas partes, né? Sim, com certeza, né? Todo mundo tem que passar por esse momento junto, né? Agora é o seguinte, você que nunca fez atividade física nessa fase e de repente está pensando em começar, tem alguma coisa que você indica, doutora? As mulheres gostam muito de natação, por exemplo, nessa fase. Sim, nessa fase é muito bom a natação, a hidroginástica, né? Que você vai estar na água, então aquele refresca também. aquele calor ela já não vai sentir, né? Então a gente recomenda bastante a hidroginástica, o pilates, que são atividades que vai melhorar a parte muscular, né? Já vai reduzindo ali o risco de osteoporose. Legal. A própria musculação mesmo, né? Exercícios aeróbicos que vão melhorar a endorfina, aumentar a endorfina, a caminhada, uma caminhada mais vigorosa, mas tem que ser regularmente, não adianta fazer final de semana. Para ter resultado tem que fazer sempre. Doutora Kádia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Desse jeito a gente consegue enfrentar qualquer período da vida com informação, com poder e olha, você precisa se cuidar. Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui, na volta o doutor César continua falando um pouquinho sobre menopausa, mas ele vai dar uma virada, ele vai falar um pouquinho sobre a menopausa e a emoção da mulher nessa fase. E ainda tem receita aqui, você aprende no Vida e Saúde, esse hummus de cenoura. Não sai daí não, a gente já volta.